Oi, educação, alfabetização, escrita é algo muito importante para falar hoje. Espero que você já tenha visto em algum lugarzinho aí nessas intros que eu fiz. Se não viu, eu vou fazê-las e repeti-las até elas ficarem evidentes no canal, porque educação, alfabetização e escrita é de uma parte que vai ser longa. Espero que seja para isso que você está aqui. Se você não está aqui para isso, nem sei por que que você está aqui para assuntos longos, né? Então, se fosse shorts, poderia estar no Tik, no Instagram, nada contra. Tudo bem. Mas eu não vou funcionar por aí, não é por aí que eu pretendo ir lotando de conteúdo assim. Vai ser uma caminhada longa, né? Mas conhecimento, filosofia, e aí que parte melhor para falar do que entrar aí por alfabetização, educação e escrita, né? Eu espero não bater em um formato muito ofensivo, porque eu quero falar de uma coisa delicada para olhar do ponto de vista ocidental, né? Que é uma língua, um idioma, né? Um alfabeto. Aí o que forma um alfabeto, uma língua e um idioma é muito amplo, mas para começar, dá para começar numa parte, como eu simplifico melhor, né? É lógico que é sobre cultura e profundos culturais. Um alfabeto, um idioma, uma língua é sobre profundos culturais. Não tem como existir, e isso só existe, um alfabeto, um idioma, uma língua, comunicação só existe nas múltiplas sociedades, com as múltiplas culturas infinitas. Né? Simplificado vai ser escrever e ler, falar e ouvir. É isso que um sistema de linguagem é. Né? Simplificado, mas de uma maneira fácil de entender porque que é gigantesco, né? Escrever e ler, falar e ouvir. E aí, não vou para primórdios da escrita nem nada. Eu vou. Mas vai ter que voltar até que decentemente. Vamos ver até para onde isso vai ter que voltar, né? Para onde eu quero, por onde eu quero falar, mas tanto faz também. Pode ficar longo, né? É para isso que eu tô aqui, é para isso que eu acho que você tá aqui. Não teria clicado, não teria entrado, não teria lido e se interessado se não fosse o caso, né? Então, é muito grande, né? E um alfabeto, um idioma, uma escrita é muito grande, porque é a cultura e a cultura é muito grande, né? A gente tem o alfabeto, não sei se é greco-romano que fala, é grego, né? Não, é grego. Não tem. Os romanos não interferiram na escrita para o alfabeto ser. Aliás, os romanos. Para ser greco-romano, né? O alfabeto é grego apenas, né? O romano foi o declínio do pensamento grego. Foi a expansão e declínio, né? A gente está observando bastante isso muito no mundo hoje, né? O que são impérios gigantes num período histórico, expansão e declínio, né? Tem muito disso acontecendo. É difícil olhar. A gente vive, quando a gente vive muito, a gente vive 100 anos, né? O que é um século perto
dos impérios, das civilizações e daquilo que é cultural que vai sobrevivendo aos séculos, né? Então, um século é pouco, uma vida é pouco, porque a gente vai experimentar. Então, eu não vou entrar em detalhes, mas procura aí no meu canal que com certeza você vai achar algum vídeo que tenha mais detalhes. É para além de uma vida, né? Essa parte também é para filosofia, essa parte também é para um conhecimento bem profundo, assim. Filosofia que toca, encosta em espiritualidade e tal, não vou aí agora, mas só lembre, um século é muito e uma cultura é isso, e por isso que eu estou falando de tanto tempo e de coisas tão abrangentes na cultura. Porque um século é pouco. Quando a gente vive muito é pouco, né? Para qualquer coisa que for abrangente culturalmente, assim, como o alfabeto e a escrita, né? Nós usamos isso aí dos gregos. Interessantinho foi até. Mas por que eu falei que eu tinha que tomar cuidado, que eu vou tomar cuidado? Estou constantemente tomando cuidado para não enviesar muito para um lado onde eu fique ofensivo ou soe de alguma forma ofensiva, porque é meio, eu acho, pobre hoje olhando, né, como a cultura ocidental se desenvolveu, mas é principalmente na escrita, mas aí não é só a escrita, né? Como isso foi limitado, né? Daí pode ter questões religiosas também, que eu não vou entrar, mas da Bíblia de Gutenberg, impressão e imprensa e coisas que foram limitando a escrita com o passar dos anos, né? A escrita a se desenvolver como cultura, né? E talvez aqui, se você olhar com tanto tempo para olhar e para estudar, não tinha essa amplitude, essa tendência cultural grega ou que seja greco-romana, né? Não teve durante o Império Romano essa tendência a desenvolver a escrita para além na arte, como eu quero apontar, da escrita oriental, né? Então, esse é o ponto, um dos pontos principais desse vídeo, né? A escrita oriental é absurdamente artística, mas ela não é artística só por estética e só por ser belo. Ela é uma união de ética e estética, beleza e, e, e utilidade ética e beleza estética, né? Todos os alfabetos, né? Eu nem sei, eu nem parei, eu nem fui estudar a escrita oriental para fazer esse vídeo como eu deveria. Para começar um idioma, né? Mas aí tem que começar uma cultura, né? E aí que é o pesado, e aí que é o difícil, e aí que é o complicado, né? Mas assim que terminar esse vídeo, eu vou lá e depois vou fazer outro sobre esses profundos, né? Mas eu vou só passar por cima, assim, né? Pra você ver, vai dar meia hora e vai ser pouco. No geral, a escrita tem muito da chinesa, né? Mas com certeza não foi um bloco só, único, que desenvolveu a escrita na China. Essa é a primeira questão, né, que eu vou pesquisar. Se foi só um bloco único que começou a desenvolver a escrita, com certeza foi durante os milênios. Né? Pensando aqui, foram milênios. Foram 5 milênios. Falando de século, falando de milênio. Então, se foram 5 milênios daquele povo, com certeza foi mais de um bloco, foi em mais de um lugar
Com certeza foi uma junção de vários lugares, né? E não foi só a China, mas porque que ela é gigantesca e tem uma história maior ainda, mas com certeza foi muitos povos além da China, né? E da Índia, e talvez tenha misturado, né? E se tem outra história que deve ser maior que a da China, mas talvez não. A Índia ainda deve ser um pouquinho mais nova que a China em milênios, assim, né? Mas isso é uma coisa para se estudar, mas vou tentar ficar onde eu estava, que era falar sobre a escrita. Não, tem que voltar muito. A minha resposta está aqui. Para eu achar o que eu quero, eu vou ter que voltar demais e estudar demais na volta. Mas tudo bem, é para isso que eu estou aqui falando. Por quê? Pensando alto com vocês e gerar conteúdo. Para estudar junto com vocês e para ganhar uma atenção válida, para não ser essa economia da atenção pobre, descartável e tomar o tempo de vocês e tentar falar de alguma coisa, né? Educação e esses profundos. Agora, pelo lado da escrita, especialmente oriental, né? Uma história. Por que que é artística e por que que é bela e por que que é ética e estética ao mesmo tempo? Por que que é útil e bela ao mesmo tempo? Toda a derivação daquilo que se desenvolveu durante os milênios nos povos orientais. Porque uma letra não é uma letra, né? Hoje a gente dá esse nome pobre aqui para os símbolos orientais, né? Para generalizar, a gente fala pictograma, picto de picture de imagem, grama de grafia, né? De gramática e grafia e a imagem da grafia escrita e tal. A gente fala pictograma, um pedacinho que representa uma imagem, um pedacinho de imagem que representa a escrita. Tá. Mas pictograma é muito pobre, porque cada um tem, assim, de cabeça, que eu me lembro agora, os chineses têm um nome diferente, os japoneses têm um nome diferente, com certeza os taiwaneses têm um nome diferente, os tailandeses têm um nome diferente. Não sei nem os pátrios todos da Conchinchina ou dos povos asiáticos, né? Mas enfim. Com certeza, cada povo dos tigres asiáticos, né? Esse é um estudo de economia sobre esses países lá da Conchinchina, né? Se eu não me engano, o não é Suriname, caramba, é o aquele que é super desenvolvido e incrível assim lá da é com S, deixa pra lá e você já deve saber. Mas tá vendo como a gente se perde fácil? Porque todos esses países, o ponto era, todos esses países têm um jeito de escrever e de falar e uma cultura diferente, né? E aí os chineses chamam de Hanzi, né? Ou ideograma. E ideograma também é, acho, uma simplificação, né? Porque aí o japonês tem as três gramáticas de escrita lá, katakana, hiragana e kanji. O japonês chama de kanji a gramática mais delicada e o chinês, eu lembro, é hanzi para o chinês, né? E com certeza todos os outros e cada povo tem um nome diferente para sua escrita mais delicada, vasta, ampla. E aí a união de, de arte com de estética e beleza com ética e utilidade monstra, né? Que eu estava querendo apontar o que é um alfabeto. Aí você olha para o alfabeto grego e encontra lá nossas 26 caracteres.
E aí, por isso que eu tenho que tomar cuidado para não ficar ofensivo, para não dizer algo que eu não quero dizer, né? Porque a gente pode usar as próprias palavras que eu uso no português e tem todo esse fundacional greco-romano aí, talvez só grego, mas não sei como é desenvolvimento de fonema e fonética diante de escrita. Isso é um estudo histórico que com certeza tem quintilhões de materiais sobre, e é maravilhoso que tenha para estudar, né? Mas eu tô falando assim, olha, é meio simples demais, né? É como porque a gente tem menos para expressar e menos forma e menos som e menos imagem, menos forma, menos som, menos fala e menos escrita. Por que menos? Porque você vai lá, quando você vai se expressar, se você tem um arcabouço, se você tem uma caixa maior de onde retirar, e é esse o caso, né? É demorado, muito demorado para ser, eu ia falar formal, mas nem sempre, né? Essa discussão da formalidade e informalidade para comunicação é outra e é para a filosofia, não é exatamente aqui, mas vai ficar junto e eu vou deixar porque faz todo sentido. Não é preciso complicar. Eufemismo tem um motivo para os eufemismos existirem. Eles são uma simplificação e faz todo sentido na comunicação, porque às vezes você não precisa falar mais para falar melhor. Mas perceba, se você tem mais como arte e expressão, você tem no fundo um leque mais amplo que fala mais coisa. Então, falar menos que significa mais. Ter menos termos, ter termos mais profundos e complexos, né? Então, é a profundidade do termo ou da palavra ou mesmo da letra do ideograma e do kanji ou do hanzi, né? É a profundidade que ele vai, que é o fundo da escrita. Ela não quer dizer que é melhor porque tem mais palavras, porque tem mais significado, né? Isso é semiótica, é semântica e semiótica, né? Como oração o mesmo sentido da oração subordinada. Mas a oração subordinada já é uma simplificação, né? Porque é uma oração subordinada dentro de um alfabeto mais, né? Então imagina um alfabeto mais amplo e mais complexo, porque ele tem muito mais expressão dentro do desenho, né? Isso é dificílimo de explicar sem conhecer, mas eu vou falar só do básico que eu acho que é o básico do básico e alguém pode me apoiar aqui e comentar também. Alguém que souber, que for expert ou que tiver estudo ou que tanto faz. Me ajude aí. Mas, na escrita de todos os. Eu generalizar como ideograma, não sei se é bom, mas. Numa escrita complexa que tenha um. Deixar o kanji japonês mesmo, que eu acho que é sofisticado o suficiente, no caso japonês, né? Que é a terceira, que é a forma de escrita mais formal e mais complexa do caso japonês em separado, né? Tem o katakana e o hiragana. Eu nem sei quando se usa cada um e não vou entrar em detalhes. Eu estou falando só porque o nível de sofisticação e complexidade é mais formal e delicado, creio eu, e amplo no kanji, que é um símbolo que eu acho que se desenvolve junto com o tempo, né? Porque eu acho que foi sendo
uma coisa cultural atualizada com o tempo. Cada parte do traço e do pincel e do que acabou formando, né, tem um sentido lógico muito claro de toda a arte estética, mas principalmente a ética e utilidade daquela escrita que tem dentro de um caractere do kanji, ou seja lá qual for a escrita complexa que você estiver tentando olhar, ela vai se sofisticando junto com o traço, né? Então, tem um traço simples primeiro para uma coisa simples, e acho que por isso que o japonês é separado assim, talvez. Porque até chegar no kanji, né, tem uma coisa mais simples no hiragana, no katakana, para chegar em kanji. Alguém me corrige aí, mas não é da escrita japonesa que eu queria falar, é da escrita no geral. Eu estou usando a escrita japonesa só como exemplo. Então, tem algo muito simples, um fonema muito simples, ou mesmo algo antes da fonética de um fonema, assim, que seja só um som de k, ou qualquer simples e delicado milímetro ou grão de fonema que você for expressar com a sua boca, tem ali um tracinho mais simples e uma escrita mais simples que está representando esse fonema ao começo de fonema. Tá. De um fonema ao começo de fonema e um pingo na folha para um traço já vai bem mais. Para uma ideia, né? Aliás, para um traço já vai bem mais. Até chegar numa letra já é muito mais. Até chegar numa ideia, né? Que eu acho que seja o caso dos ideogramas, né? Eles começam representando tudo que é mais simples e tem a parte de base e muito simples de cada escrita. E depois aquilo vai se sofisticando e ganhando toda a beleza de ética e de estética para comunicar e como arte ampla, e é por isso que eu falei no começo sobre o cuidado para não ofender, porque eu mesmo sou brasileiro e cresci aprendendo e nunca aprendi outra língua. Eu sei que o português é vasto e tem um limite grande, uma amplitude, né? Mas eu tô querendo olhar filosoficamente ou para a educação no geral, para olhar a escrita como um processo inteiro e gigantesco. Então é o que está representado é a menor da menor parte que pode estar representada num tracinho, num pontinho, num pingo de tinta ou depois numa coisa muito maior que vai virar um símbolo que conforme a história foi se desenvolvendo em direção a. Então você pode olhar lá que tem um sentido atrás. Quando você olha um kanji e acha complicado, é porque tem uma história de séculos, se não tiver de 2, 3, 4 séculos, só naquele símbolo que você está olhando, que se desenvolveu dentro de uma cultura específica. Né? E aí a gente fala, e faz um triângulozinho e corta. Vocês entendem o que eu quero dizer, não? Com certeza tem muito mais, mas como já ficou desse tamanho, eu vou cortar aqui. Se tiver comentário, engajamento suficiente, eu sigo por aqui, se vocês quiserem, como público. Tchau.